Bom dia, crianças! Mais uma semana do nosso regime, de atividades especiais, o regime especial de aprendizagem não presencial. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o cabeçalho, bem bonito, de caneta. Então, nós vamos escrever lá: Escola Municipal, de letra maiúscula, que é o nome da nossa escola, abre aspas, letra maiúscula, Francisco, fecha o Romagnoli Júnior. Acentinho no U e fecha aspas. Professora, como que é o nome da pro? Adriane Cravo. Letra maiúscula porque é substantivo próprio. Quarto ano A. O nome de vocês bem bonitinho e completo, a data de quando você fez e o mês agora é de junho. Começamos hoje o mês de junho. Aí nós temos o recadinho aqui, para os pais e os responsáveis e a gente começa no texto 1. Olha lá o texto 1. Leia o texto com atenção e responda as questões. Nós temos aqui um texto informativo, olha lá, que está disponível lá no site, no livro didático, Vem Voar Interdisciplinar, que ele foi publicado em 2017, foi retirado nesse texto do livro didático do quarto ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Vamos ler esse texto então? A formação da sociedade brasileira. Nós conseguimos saber do que o texto fala só lendo o título? Não, a gente só imagina que é uma formação de como que foi feito toda a sociedade brasileira lá no início. Então, por isso que a gente sempre tem que ler o texto para saber o que está dizendo. Vamos lá. Em 1500, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil. O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi. Falavam a língua tupi e viviam no litoral brasileiro, onde atualmente é o estado da Bahia, local que os navegantes portugueses desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Havia inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis e dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza e crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria católico, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas entendiam que as plantas, os animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de acreditarem em vários deuses. A primeira coisa que nós vamos fazer neste momento é pintar os elementos para nós identificarmos depois. Como que nós vamos fazer? Quem que é o personagem principal aqui? Aqui está falando sobre os portugueses e indígenas. Está falando de quando os portugueses chegaram no Brasil e que aqui no Brasil já existiam os índios. Então, quem que vai
causar o problema? São os portugueses, eles que vieram aqui no Brasil. Não, quem que vai resolver é os portugueses que vieram no Brasil e eles encontraram os indígenas, que era uma forma diferente de ver, de acreditar nas coisas que os próprios portugueses já acreditavam. Então, os portugueses, eles resolvem, quem causa o conflito é os índios. Então, nós vamos pintar os portugueses de vermelho. Então, onde estiver falando dos portugueses, nós vamos pintar de vermelho. Vamos lá? Olha lá, em 1500, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil. O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral. Então, olha lá, deixa eu pintar aqui para ficar melhor. Navegantes portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral. Foi o Tupi. Falavam Tupi e viviam no litoral brasileiro, onde atualmente é o estado da Bahia, local que os navegantes portugueses, olha aqui de novo, os navegantes portugueses. Eu quero ver isso aqui pintado, hein, gente, na hora que eu pegar as atividades. Desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Haviam inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis e dos portugueses. Olha lá, vamos lá pintar os portugueses de vermelho também. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza e as crenças distintas. Olha lá, os portugueses, de novo vamos pintar. Em sua maioria, quem que é essa sua? É os portugueses. Maioria católicos, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas entendiam que as plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida deles, além de acreditarem em vários deuses. Ok, então agora nós vamos pintar de rosa, aonde está falando sobre os indígenas. Vamos lá? Olha lá. Em 1500, diversos povos indígenas, olha aqui, vamos pintar de rosa, já habitavam o Brasil. O primeiro grupo indígena, olha lá, o primeiro grupo indígena, tá falando de novo aqui dos indígenas, a fazer contato com os navegantes portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral foi o Tupi. Olha lá, é o grupo indígena, o Tupi. Falavam a língua tupi e viviam no litoral brasileiro, onde atualmente é o estado da Bahia, local que os navegantes portugueses desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Haviam inúmeras diferenças entre as culturas dos tupis, olha lá os indígenas de novo, e dos portugueses. A vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionarem com a natureza, as crenças distintas. Os portugueses, em sua maioria católicos, acreditavam na existência de um só Deus. Já os indígenas, olha lá de novo, vamos pintar o artigo e o substantivo indígena. Entendiam que as plantas, animais e forças da natureza tinham vontade própria e podiam interferir na vida
Deles quem? Dos indígenas. Além de acreditarem em vários deuses.